Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz. E acima de tudo mesmo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão da semana e no dia de hoje o Senhor me deu uma reflexão que tem como tema obediência. Então vamos para a palavra. Ela fica em 2 Coríntios 10, a partir do 3 até o 6, que diz assim: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O Senhor tem colocado no meu coração palavras que têm sido ligadas à questão da restauração. Restauração pessoal, restauração matrimonial, restauração de relacionamentos. A restauração é um tema muito trabalhado nesses dias, né? É interessante falar sobre isso, porque nós vemos que o mundo está quebrado, né? E a palavra do Senhor fala a respeito de restauração, porque Ele é o Deus que, Ele, através do profeta Isaías, Ele nos mostra que Ele pega um vaso, leva de volta para a olaria e quebra esse vaso e transforma num vaso novo. Isso é restauração. Né? Quando Deus nos mostra através do profeta Isaías a respeito de restauração, Ele está nos mostrando que é necessário alguns passos e que é possível acontecer, né? Através dele, né? Porque quem restaura é o oleiro e ele é o nosso oleiro. Nós somos vasos na mão do oleiro, se assim permitirmos, né? E nas semanas anteriores, o Senhor me entregou palavras a respeito de perdão, a respeito de amor, e hoje o Senhor nos entrega a obediência. São passos que, assim, se formos analisar, simples, mas ao mesmo tempo difíceis, porque são decisões que temos que tomar para que então possamos alcançar a verdadeira restauração. E qualquer que seja, né, o teu foco de restauração, o motivo, né, da tua restauração, esses passos eles são os mesmos, né? Sabemos que devemos, né, escolher perdoar, né, aquilo ou a situação pela qual nos causou a destruição, né, o quebrar, né, algo que não está mais passivo de uso, vamos dizer assim. E também sabemos que devemos amar, né, que é uma decisão também, que alguém que nos fez mal ou situações que nos causou, né, esse tipo de resultado, nós devemos amar acima de tudo, amar as pessoas, independente do que elas tenham feito, independente pela qual ela foi usada contra as nossas vidas, né? E hoje, não diferente, o obedecer. O que eu devo obedecer? A palavra de Deus, ela nos fala a respeito da obediência em cima daquilo que o Senhor nos ensina, né? Então, um dos passos para alcançarmos a restauração,
genuína é a obediência à palavra, obedecer ao que Deus está nos ensinando. Mas eu gostaria de ser clara em relação a isso. Muitas pessoas seguem pessoas, seguem até alguns canais que, de coachings, de instruções, que muitas vezes, até líderes mesmo, né, nas doutrinas que seguimos, que muitas vezes estão em desacordo com o que diz a palavra do Senhor. E muitos padecem por falta de conhecimento. É o que Oséias fala no seu livro, e através do Senhor, né? E é o que muitos estão vivendo hoje, padecendo por falta de conhecimento, porque seguem, obedecem, mas obedecem pessoas, né? Pessoas essas que muitas vezes não estão no padrão do que diz a palavra de Deus. Tá certo, existem algumas coisas que eles seguem, sim, mas para que nós possamos obedecer ao que diz a palavra, porque essa palavra fala a respeito de sofisma, filosofias criadas por homens, mentiras, que não é o padrão que o Senhor ensina através da sua palavra. E a gente tem que ter cuidado nessa obediência, obedecer ao que Deus ensina em sua palavra. E só existe uma forma da gente saber o que Deus quer de nós, é lendo a palavra dele, é conhecendo ele através da sua palavra e assim obedecê-lo, né? Obedecermos sim às autoridades impostas sobre nossas vidas, mas acima de tudo obedecermos ao que o Senhor determina na sua palavra. E que, como ele diz na parábola do mordomo, né? Ele fala a respeito dos servos que obedeceram dos conservos, né? Que obedeceram ao servo, que deu uma ordem errada ao que o Senhor havia dado. E todos foram castigados quando o Senhor voltou, né? Apesar de que os conservos foram castigados à medida do conhecimento deles. Eles erraram, mas eles não sabiam qual era a vontade do Senhor. Ele obedeceu ao que o servo determinou. E o servo foi mais castigado porque ele sabia a vontade do Senhor e mesmo assim deu uma ordem errada aos seus conservos. E essa palavra lá nos remete à questão da justiça de Deus. E que nós devemos entender que se nós não buscarmos conhecer qual é a verdade e passarmos a obedecer segmentos que não condiz com o que diz a sua palavra, vamos receber o retorno dessa ação. E como Oséias disse, meu povo padece por falta de conhecimento. Eu tenho que conhecer o que diz a palavra, porque por mais que um líder, que uma pessoa que eu admiro, que eu tenho seguido, ele tenha me instruído de uma forma diferente do que diz a palavra, eu vou conhecer e eu vou obedecer aquilo que diz a palavra de Deus. Isso não é insubmissão, porque a parábola do servo dos conservos, ele fala sobre isso. Será o servo maior que o Senhor? O que Deus determinou está acima de qualquer outra ordem imposta sobre nós aqui na terra. Então, se conhecermos a verdade, ela vai nos libertar, ela vai nos dar a liberdade de vivê-la, independente do que algumas pessoas possam te guiar de forma errônea por um acaso. Não estou dizendo que a gente tem que se rebelar contra os seres humanos, contra os nossos líderes, contra aquelas pessoas que têm uma certa experiência no Senhor. Mas existem experiências e existe aquilo que a palavra diz, como ele diz aqui, a gente não deve se ligar a sofismas. Experiências são casos pessoais. Existem pessoas que, por um acaso, Deus deu uma ordem e ela seguiu. Muitas, para o mundo é loucura, mas se não distorce o que diz a palavra de Deus, é obediência ao Senhor. Né? Porque o Senhor, ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele não volta atrás. A palavra dele é verdade. Então, se a ordem que ele deu a mim, a você ou a qualquer outra pessoa for diferente do que diz a palavra, não foi o Senhor.
não foi o Senhor, porque Ele não vai entrar em contradição com o que diz a sua palavra. Então, algumas pessoas dizem, mas eu estou fazendo isso porque foi Deus que me guiou. Se não condiz com a palavra, não foi. Isso é claro, isso está escrito na sua palavra. E o que nós devemos fazer é conhecer a palavra, para que assim possamos ser obedientes. Porque no final ele diz, né, nesse versículo 6, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Submissão à palavra do Senhor. Submissão ao que diz o Senhor. Então, se nós estamos submissos ao que diz a palavra do Senhor, seguindo, obedecendo a sua palavra, então nós estaremos aptos sim para retrucar, para confrontar, para assim determinar. Não, essa ação não condiz ao que diz a palavra de Deus. Então que possamos entender essa vontade de Deus para assim alcançarmos a nossa verdadeira e genuína, né, restauração, né, diante do que diz a palavra do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor, um grande beijo e até a próxima reflexão.